Tatuagens. Para alguns, elas são uma forma poderosa de expressão pessoal, uma arte viva que conta histórias, marca momentos importantes e reflete a identidade única de quem as possui. Para outros, elas carregam um peso cultural e espiritual, um símbolo que vai muito além da estética, tocando nas fibras mais profundas de quem somos e do que acreditamos. Mas a pergunta que muitos se fazem é: o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que essas marcas na pele, que tantas pessoas hoje em dia escolhem com tanto cuidado, vão contra os princípios divinos que encontramos nas Escrituras? Ou será que há algo muito mais profundo e oculto, um significado que poucos ousaram explorar e que pode trazer à luz revelações surpreendentes sobre nossa fé e nossa relação com Deus? Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada que pode desafiar suas crenças, abrir seus olhos para novas interpretações e, possivelmente, mudar a forma como você vê as tatuagens para sempre. É comum ouvirmos apenas o básico: a Bíblia diz que não podemos fazer tatuagens. Mas será que é só isso? Ou será que esse versículo que muitos citam de Levítico, por exemplo, carrega um contexto cultural e histórico que precisa ser entendido para realmente compreendermos o que Deus quis nos ensinar? Vamos investigar o que estava acontecendo na época em que essas palavras foram escritas. Vamos explorar como as tatuagens eram vistas nas sociedades ao redor de Israel e por que Deus, através de Moisés, deu essas instruções específicas ao seu povo. Pense nas tatuagens não apenas como marcas na pele, mas como símbolos que carregam significados profundos. No Egito Antigo, elas eram usadas para invocar a proteção dos deuses. Nas tribos indígenas, serviam para identificar membros da comunidade, demarcando ritos de passagem e conectando as pessoas às suas raízes espirituais. E na Bíblia, será que essa prática sempre foi vista como algo negativo? Ou será que há uma nuance que muitas vezes ignoramos? Enquanto exploramos essa questão, consideraremos não apenas o Antigo Testamento, mas também as implicações que essa prática pode ter na vida cristã moderna. No Novo Testamento, Paulo fala sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Mas o que isso significa para nós hoje, em um mundo onde a tatuagem se tornou uma forma comum de expressão? Será que ter uma tatuagem compromete nossa santidade ou pode, de alguma maneira, ser integrada em uma vida dedicada a Deus? Vamos além das interpretações superficiais e mergulhar no verdadeiro significado espiritual por trás das tatuagens. Será que uma tatuagem pode, de fato, ser uma expressão de fé? Será que ela pode carregar uma mensagem que honra a Deus, em vez de desonrá-lo? Ou será que estamos ignorando advertências importantes que foram dadas por uma razão muito maior do que podemos imaginar? Prepare-se para uma jornada surpreendente, onde vamos desmontar mitos, esclarecer verdades e, acima de tudo, buscar uma compreensão mais profunda e madura da Palavra de Deus. Se você já considerou fazer uma tatuagem ou se já tem uma, essa conversa pode trazer insights que nunca antes passaram pela sua mente. E se você é alguém que sempre viu tatuagens com desconfiança ou até condenação, talvez seja a hora de reavaliar essa perspectiva. Juntos, vamos descobrir o que a Bíblia realmente nos ensina sobre as tatuagens, e você pode se surpreender com o que vamos encontrar. Fique conosco, porque o que vem a seguir pode mudar sua visão para sempre. Vamos explorar essa questão em profundidade, começando pela rica história das tatuagens, que remonta a milhares de anos. Em várias culturas antigas, como as do Egito e da Babilônia, as tatuagens eram muito mais do que simples marcas na pele. Elas possuíam significados profundos e espirituais. No Egito, por exemplo, as tatuagens eram usadas como amuletos de proteção, associadas a divindades e empregadas em rituais religiosos, especialmente para garantir a segurança espiritual na vida após a morte. Na Babilônia, as tatuagens eram frequentemente usadas para marcar escravos, indicando sua posição social ou como símbolos de devoção a deuses pagãos. Quando analisamos o contexto bíblico, particularmente em Levítico 19:28, encontramos a instrução de Deus aos israelitas para não fazerem cortes no corpo ou tatuagens. Essa proibição estava diretamente ligada ao ambiente cultural em que os israelitas viviam, cercados por nações que utilizavam essas práticas em rituais de luto ou como parte da adoração a deuses falsos. Deus desejava que seu povo fosse santo e separado, evitando práticas que pudessem levá-los à idolatria ou à contaminação espiritual. É crucial entender que a proibição em Levítico não se trata meramente do ato de tatuar, mas do que essas tatuagens representavam naquele período, um vínculo com práticas pagãs que iam contra a adoração ao Deus verdadeiro. O foco da proibição estava na preservação da pureza espiritual do povo de Israel. Hoje, a maioria das pessoas que faz tatuagens não está envolvida em rituais pagãos.
Para muitos, as tatuagens são uma forma de expressão pessoal, uma maneira de contar uma história, ou de marcar um momento significativo. No entanto, como cristãos, é essencial considerar cuidadosamente o significado de nossas ações e o impacto espiritual que elas podem ter. A questão não é se a tatuagem em si é pecaminosa, mas o que ela representa e como ela se alinha com nossa fé e dedicação a Deus. A decisão de fazer uma tatuagem deve ser tomada com discernimento, reflexão e oração, buscando sempre glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Cada pessoa deve ponderar o que essa marca significa para si e se ela reflete sua fé de maneira positiva, evitando qualquer coisa que possa desviar seu coração ou testemunho. Ao mergulharmos mais profundamente nessa questão, precisamos analisar o que realmente está por trás do versículo de Levítico 19:28 e como ele se relaciona com a prática de tatuagens. Quando lemos a passagem que diz: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor", muitos interpretam isso como uma condenação absoluta de todas as formas de tatuagem. No entanto, para compreender plenamente o que esse versículo está dizendo, é necessário voltar ao texto original em hebraico e considerar o contexto cultural e histórico em que ele foi escrito. No hebraico original, a palavra usada para tatuagens é ka'aka, um termo raro nas escrituras, indicando que estamos lidando com um conceito específico e não com uma generalização ampla. Esta palavra, quando analisada em seu contexto, parece estar ligada a práticas rituais de outras culturas, onde as pessoas faziam marcas em seus corpos como parte de cultos aos mortos ou em devoção a deuses pagãos. Esses rituais não eram apenas estéticos ou simbólicos, mas atos de adoração e consagração a divindades estrangeiras, o que era estritamente proibido para o povo de Israel. Considerando o ambiente cultural da época, fica evidente que a proibição não estava simplesmente condenando a prática de marcar a pele, mas sim combatendo práticas associadas à idolatria e superstição. Naqueles tempos, as tatuagens e os cortes no corpo eram frequentemente realizados em rituais fúnebres, como um meio de comunicar com os mortos ou de demonstrar luto por meio de práticas pagãs. Essas ações eram vistas como uma forma de desrespeito ao corpo, que era considerado sagrado e destinado a ser preservado na pureza, de acordo com a lei de Deus. Além disso, muitas das leis dadas no Antigo Testamento tinham o propósito de manter o povo de Israel separado das nações ao seu redor. Deus queria que os israelitas fossem um povo santo distinto, que não se envolvesse com as práticas religiosas e culturais que poderiam levá-los à idolatria. As tatuagens, como eram entendidas naquele tempo, estavam profundamente enraizadas em um sistema de crenças que era incompatível com a adoração ao Deus único e verdadeiro. Ao trazermos essa compreensão para o contexto moderno, percebemos que a situação mudou bastante. Hoje em dia, as tatuagens são vistas de maneira muito diferente. Para a maioria das pessoas, elas não têm conotações religiosas ou espirituais, mas são simplesmente uma forma de arte corporal, uma expressão pessoal de identidade ou uma maneira de marcar momentos significativos na vida. A tatuagem moderna, na maioria dos casos, não está ligada a práticas de idolatria ou culto aos mortos, como estava na antiguidade. Diversos estudiosos bíblicos argumentam que, devido a essa diferença cultural e temporal, a proibição em Levítico deve ser entendida como específica para o contexto cultural daquele tempo. Em outras palavras, o mandamento contra tatuagens em Levítico não se aplica necessariamente de forma direta e universal a todas as formas de tatuagem em todas as épocas. Em vez disso, a mensagem subjacente é sobre evitar qualquer prática que possa ser associada à idolatria ou que comprometa nossa devoção exclusiva a Deus. No entanto, isso não significa que a questão seja simples ou que possamos descartar completamente a necessidade de reflexão. O que é relevante para os cristãos hoje é a maneira como aplicamos os princípios espirituais que encontramos na Bíblia às nossas vidas. Mesmo que as tatuagens modernas não estejam ligadas a práticas pagãs, como estavam no contexto do Antigo Testamento, ainda precisamos considerar como nossas escolhas refletem nossa fé e como elas afetam nosso relacionamento com Deus. A questão não é apenas se as tatuagens são permitidas, mas como elas são usadas e o que elas significam para a pessoa que as faz. Para alguns, uma tatuagem pode ser uma expressão de fé, um lembrete constante de sua devoção a Deus ou de um momento espiritual significativo. Para outros, pode ser apenas uma escolha estética sem maior reflexão espiritual. E é aí que entra a importância do discernimento e da intenção por trás das ações. A Bíblia nos chama a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, incluindo como tratamos nossos corpos.
Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo e que fomos comprados por um preço alto. Portanto, devemos honrar a Deus com nossos corpos. Essa passagem, embora não fale diretamente sobre tatuagens, nos oferece um princípio orientador. Qualquer coisa que façamos com nossos corpos deve ser feita com a consciência de que pertencemos a Deus e que nossas ações devem refletir nossa fé. Então, como aplicamos isso à prática de tatuagens hoje? Primeiro, devemos considerar a motivação por trás da decisão de fazer uma tatuagem. Pergunte a si mesmo: por que quero fazer isso? Isso glorificará a Deus? Será um testemunho de minha fé ou uma simples moda? Em segundo lugar, pense no impacto que sua tatuagem pode ter sobre os outros. Estamos sendo chamados a ser uma luz no mundo e a viver de forma que edifique os outros e os conduza a Cristo. Se sua tatuagem pode causar escândalo ou ser mal interpretada por outros, talvez seja necessário reconsiderar sua decisão. Como em muitas questões de liberdade cristã, o que importa é a intenção do coração e a forma como nossas ações refletem nossa devoção a Deus. A questão das tatuagens, então, não deve ser respondida com uma simples proibição ou permissão, mas com uma reflexão séria e orante sobre como nossas escolhas se alinham com nossa fé e com os valores que Deus nos chama a viver. Ao abordar a questão das tatuagens à luz da Bíblia, é crucial que não fiquemos presos a uma interpretação superficial, mas que busquemos compreender o contexto, a intenção original do texto e a aplicação espiritual em nossas vidas hoje. Essa abordagem nos ajuda a fazer escolhas informadas que honram a Deus e refletem nossa dedicação a Ele, mesmo em aspectos tão pessoais quanto a arte corporal. Vamos aprofundar a reflexão sobre como o Novo Testamento aborda a questão das tatuagens, ou melhor, sobre como ele nos orienta a pensar sobre o corpo e sua relação com a espiritualidade. Quando olhamos para o Novo Testamento, uma coisa se destaca imediatamente: não há menções diretas a tatuagens. Isso é algo que pode parecer surpreendente, especialmente considerando o quanto se discute sobre o corpo e a pureza nas Escrituras. Mas a ausência de uma referência direta não significa que não possamos extrair princípios importantes para guiar nossa compreensão e prática em relação a esse assunto. Paulo, em suas cartas, especialmente em 1 Coríntios 6, 19 e 20, traz à tona uma visão profunda e espiritual sobre o corpo. Ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse versículo é muitas vezes citado em discussões sobre práticas que envolvem o corpo e com razão. Ele nos dá um princípio fundamental. Nosso corpo não é simplesmente uma entidade física, mas um templo, uma morada do Espírito Santo. Ao considerar este ensinamento, a primeira questão que surge é: o que significa glorificar a Deus com nossos corpos? Para muitos, essa pergunta pode levar a uma visão mais conservadora, onde qualquer modificação corporal, como tatuagens, é vista com cautela ou até desaprovação. A ideia seria que, se nosso corpo é um templo, ele deve ser mantido em sua forma mais pura, sem intervenções que possam desvirtuá-lo. Mas, será que essa interpretação reflete plenamente a profundidade do ensinamento de Paulo? Quando Paulo fala sobre o corpo como templo do Espírito Santo, ele está enfatizando a sacralidade do corpo, mas essa sacralidade não é meramente física. Paulo está nos chamando a reconhecer que nossos corpos, como templos, são dedicados a Deus. Isso significa que nossas ações, nossos comportamentos e sim, até as escolhas que fazemos em relação ao nosso corpo devem refletir essa dedicação. No entanto, o foco de Paulo não parece ser tanto a preservação física, mas sim a integridade espiritual. A ideia de manter o corpo puro vai além de uma pureza física ou estética. Trata-se de como nosso corpo, e nossas vidas como um todo, estão alinhados com a vontade de Deus. Esse entendimento nos leva a outra questão crucial: a importância está na marca exterior ou no que carregamos em nossos corações? O Novo Testamento repetidamente enfatiza que Deus vê o coração, não as aparências exteriores. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente confrontava os fariseus e outros líderes religiosos por sua ênfase na pureza exterior enquanto negligenciavam a pureza interior. Ele criticava aqueles que se preocupavam em limpar o exterior do copo, mas deixavam o interior sujo, como uma metáfora para a hipocrisia de se preocupar mais com as aparências do que com a verdadeira santidade. Portanto, ao aplicar esses princípios à questão das tatuagens, precisamos perguntar: o que realmente importa para Deus? A marca em nossa pele ou a marca em nossa alma?
A ausência de menções diretas sobre tatuagens no Novo Testamento pode ser vista como um indício de que o foco não está nas práticas externas, mas na condição interna do nosso coração e na nossa devoção a Deus. Isso não significa que as ações físicas são irrelevantes, mas que elas são secundárias em relação ao estado espiritual. Quando Paulo fala sobre glorificar a Deus com nossos corpos, ele está nos chamando a viver de uma maneira que reflita nossa fé e nossa dedicação a Deus em todas as áreas da vida. Isso inclui como tratamos nossos corpos, mas também como vivemos de maneira geral, nossas atitudes, nossas ações, nossa interação com os outros. Uma tatuagem em si não pode determinar se uma pessoa está glorificando a Deus ou não, o que importa é o coração por trás dessa ação. Se uma tatuagem é feita como uma expressão de fé, como um lembrete de um compromisso espiritual, ou como um símbolo que ajuda a pessoa a se conectar mais profundamente com sua fé, então ela pode muito bem ser parte de como essa pessoa glorifica a Deus. Por outro lado, se uma tatuagem é feita por razões frívolas, sem reflexão, ou de uma maneira que contradiz os valores do Evangelho, então ela pode se tornar um obstáculo espiritual. Mais uma vez, isso nos leva de volta à questão do coração e da intenção. Paulo nos desafia a considerar não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. E isso inclui tudo, desde nossas ações mais visíveis até as motivações mais profundas e invisíveis. Outro ponto importante a considerar é como nossas ações, incluindo a decisão de fazer uma tatuagem, afetam nosso testemunho e nossa relação com a comunidade de fé. Paulo também ensina sobre a importância de não fazer os outros tropeçarem, de viver de maneira que edifique e fortaleça a fé daqueles ao nosso redor. Em Romanos 14, ele fala sobre questões de consciência e como devemos ser sensíveis às convicções dos outros. Se uma tatuagem pode causar escândalo ou confusão em nossa comunidade, é algo que precisamos considerar seriamente. No entanto, vivemos em um tempo em que as tatuagens são cada vez mais comuns e aceitas, até mesmo entre cristãos. O que antes era visto como um sinal de rebeldia ou marginalidade agora é, para muitos, uma forma de expressão pessoal e, em alguns casos, uma maneira de compartilhar a própria fé. Isso nos leva a pensar sobre como o significado cultural das tatuagens mudou e como devemos adaptar nossa compreensão e aplicação dos princípios bíblicos a essas mudanças. A reflexão que devemos fazer, portanto, não é tanto sobre a tatuagem em si, mas sobre como estamos vivendo nossa fé. Estamos glorificando a Deus em todas as áreas de nossa vida, incluindo as escolhas que fazemos em relação ao nosso corpo? Estamos vivendo de uma maneira que reflete a santidade, a integridade e o amor de Deus? E, finalmente, estamos focados mais nas aparências externas ou na condição do nosso coração? A ausência de uma condenação direta das tatuagens no Novo Testamento nos desafia a ir além de uma leitura literalista das Escrituras e a buscar uma compreensão mais profunda e espiritual dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Isso significa que, em última análise, o que Deus mais deseja de nós é um coração dedicado a Ele, uma vida vivida em santidade e um compromisso sincero de glorificar a Ele em tudo o que fazemos, incluindo como escolhemos usar nossos corpos como templos do Espírito Santo. No mundo de hoje, as tatuagens se tornaram uma forma comum de expressão pessoal, e não é raro encontrar cristãos que possuem tatuagens, seja como uma declaração de fé, uma lembrança de um momento importante ou simplesmente como uma escolha estética. No entanto, a presença de tatuagens entre os fiéis continua a ser um ponto de debate, gerando discussões sobre se essa prática é aceitável dentro da fé cristã. A pergunta que muitos se fazem é: a Bíblia condena ou aprova as tatuagens? A resposta, como tantas questões teológicas, não é simples e direta, mas depende de uma compreensão mais profunda do que as Escrituras realmente ensinam sobre o corpo, a santidade e a expressão pessoal. Primeiro, devemos reconhecer que a Bíblia não oferece uma resposta explícita e abrangente sobre o uso de tatuagens, especialmente no contexto moderno. O versículo de Levítico 19:28, que menciona não fazer tatuagens, deve ser entendido dentro de seu contexto histórico e cultural, onde as tatuagens estavam associadas a práticas pagãs e rituais de luto. Entretanto, aplicar esse mandamento de forma literal e direta aos cristãos modernos pode ignorar as nuances do texto e as mudanças significativas no significado cultural das tatuagens ao longo dos séculos. Hoje, muitos cristãos veem as tatuagens não como um ato de rebeldia ou uma prática pagã, mas como uma forma legítima de expressar sua individualidade ou até de testemunhar sua fé. É comum ver tatuagens de cruzes, versículos bíblicos ou símbolos que têm um profundo significado espiritual para a pessoa que os carrega.
Para esses cristãos, a tatuagem pode ser uma maneira de manter sua fé visível e presente em sua vida cotidiana, uma lembrança constante de suas crenças e compromissos. Por outro lado, há aqueles que argumentam que, como nossos corpos são templos do Espírito Santo, devemos tratá-los com o maior respeito e evitar modificações que possam ser vistas como desnecessárias ou até mesmo desrespeitosas à criação de Deus. Para essas pessoas, o foco está na preservação da pureza do corpo, considerando sagrado e intocado. Essa perspectiva valoriza a integridade física como um reflexo da santidade interior, sugerindo que evitar tatuagens é uma maneira de honrar a Deus. Mesmo entre aqueles que adotam uma postura mais conservadora, há um reconhecimento de que o que realmente importa não é a aparência exterior, mas o estado do coração e como vivemos nossa fé. Jesus repetidamente enfatizou que Deus olha para o coração, não para as aparências. Em Mateus 23, 25, 28, ele criticou os fariseus por se preocuparem mais com o exterior do que com o interior, ressaltando que a verdadeira pureza vem de dentro, do coração e da alma. Essa mensagem é crucial quando consideramos o debate sobre tatuagens. Não podemos julgar a espiritualidade ou a devoção de uma pessoa com base em marcas na pele. A verdadeira medida da fé de alguém está em como ele ou ela vive de acordo com os ensinamentos de Cristo, em amor, em compaixão, em justiça e em devoção a Deus. Uma tatuagem, por si só, não pode definir o caráter espiritual de uma pessoa, mas sim como essa pessoa vive sua vida em consonância com os valores do Evangelho. Além disso, é importante considerar o impacto cultural das tatuagens. Em muitas sociedades modernas, as tatuagens se tornaram amplamente aceitas e não carregam o estigma que podem ter tido no passado. Elas são vistas como uma forma de arte e de expressão pessoal, e muitas vezes são usadas para celebrar a fé e a espiritualidade de maneiras que ressoam profundamente com as experiências e crenças individuais. A questão das tatuagens, portanto, se resume a uma decisão pessoal, informada pela reflexão espiritual e pelo discernimento. Cada cristão deve buscar a orientação de Deus ao considerar fazer uma tatuagem, ponderando como essa escolha se alinha com sua fé e como ela pode impactar seu testemunho e relacionamento com os outros. A decisão deve ser tomada com consciência, sabedoria e uma consideração sincera sobre como honramos a Deus não apenas com nossas ações externas, mas com a integridade de nossa vida espiritual. Concluindo, a questão das tatuagens e a Bíblia é uma que requer reflexão cuidadosa, estudo das Escrituras e oração. Não devemos nos apressar em julgar ou condenar, mas sim buscar compreender o coração de Deus e como Ele nos chama a viver nossas vidas de maneira que o glorifique. Se você está considerando fazer uma tatuagem, ou se já tem tatuagens, encorajo você a buscar a orientação de Deus, a refletir sobre o que essas marcas significam para você e como elas podem ser usadas como um testemunho de sua fé. Que possamos todos, com ou sem tatuagens, viver nossas vidas de maneira que honre a Deus e mostre ao mundo o amor e a graça de Jesus Cristo. E que, acima de tudo, lembremos que o que importa não é o que está gravado em nossa pele, mas o que está gravado em nossos corações. Que nossas vidas sejam uma expressão contínua de adoração e devoção ao nosso Criador, refletindo sua bondade e amor em tudo o que fazemos. Muito obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão. Que Deus abençoe você em sua jornada de fé, e que você continue a buscar sua vontade em todas as áreas de sua vida. Até a próxima e lembre-se, independentemente de nossas diferenças externas, somos todos unidos em Cristo, chamados a amar, servir e glorificar a Deus em tudo o que fazemos.